FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, o nosso assunto é organização e limpeza do ambiente de trabalho. Vamos conhecer e entender como a metodologia do 5S pode contribuir para garantir segurança e satisfação aos funcionários e também às organizações. Os conceitos da metodologia desenvolvida no Japão contribuem para a cultura de superação de dificuldades e manter o ambiente de trabalho sempre agradável e produtivo. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o professor de Gestão Industrial Francisco José Martins. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Bem, estamos de volta e o nosso assunto hoje é o 5S. Como essa metodologia pode organizar o nosso trabalho, e torná-lo um pouco mais produtivo. Sobre esse assunto, conversar aqui com o professor Francisco José Martins, aqui da FATEC de Matão, Luiz Marquesan. Professor, bom conversar contigo novamente, E como usar essa metodologia para melhorar o nosso ambiente de trabalho e conseguir com isso, mais produção também, deixando o nosso ambiente mais produtivo. Ok, muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre essa metodologia, lembrando que em alguns programas anteriores nós comentamos sobre a importância da eficiência e eficácia nas organizações. Então, essa é uma metodologia que ajuda o gestor, o pequeno empreendedor, o diretor industrial, os profissionais que trabalham em análise de processos, a verem a forma de organizar esses processos de maneira a torná-los mais produtivos. E essa metodologia, ela incorpora também aspectos culturais e aspectos de treinamento e de capacitação dos colaboradores. Podemos dizer que essa metodologia ela é básica para você implantar inúmeros outros processos, metodologias que buscam a melhoria da produtividade, a melhoria dos processos em si. Ok? Quando a gente fala de eficiência e eficácia, recordando que nós conversamos em alguns programas anteriores, eficácia é você atingir o resultado. Eficiência sem desperdícios, fazendo a melhor utilização possível dos recursos que você tem para trabalhar. Então, essa metodologia ela tem origem no Japão, foi incorporada por empresas aqui do Ocidente, é muito comum, as empresas da região já adotam há bastante tempo. Eu diria que profissionais que conhecem essa metodologia têm um destaque, têm uma diferenciação no mercado, na atuação. As empresas procuram profissionais compromissados com esses conceitos. O senhor dá para medir a eficiência? Sim. Com a adoção do 5S? Com a adoção de outras metodologias que vão comparar a produtividade, o desempenho, a economia de custos, as entregas que vão sendo efetuadas de maneira mais em menos tempo, você mede os resultados da metodologia. Mas em que a metodologia ajuda a trazer esses resultados? Então vamos lá. A origem desses conceitos veio do Japão. Eu vou falar muito rapidamente, O Japão, pós Segunda Guerra Mundial, era um país que estava lá meio que arrasado.
Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão, comparando com o Brasil, o Japão é uma ilha lá do outro lado do mundo, tem terremoto, tem tsunami, tem questões ambientais adversas, inverno. Então, os recursos, de um modo geral, lá sempre foram meio limitados. Então, a cultura do povo japonês é não desperdiçar, devido à limitação de recursos. No pós-guerra, o Japão teve que se recuperar como indústria, como nação, e ele tinha poucos recursos. E isso deixou mais forte ainda, né, essa necessidade de fazer mais com menos. O pouco que eles tinham, eles não podiam desperdiçar e tinham que ser produtivos. Aproveitar ao máximo. Aproveitar ao máximo. E olha o que aconteceu. Eu acho que o Brasil não tem terremoto, não tem guerra. Nós temos um país rico, né, em cultura, em pessoas, em área. E o Japão, em pouco mais de 60 anos, eu diria que está até na nossa frente, em termos de industrialização. Então, a metodologia é poderosa pelo aspecto cultural, nesse sentido. Tá? Essa disciplina se chama 5S, porque lá no Japão, os 5S são 5 princípios que começam com som de S nas suas palavras. Era o seiri, que seria um princípio de utilização, de separar o que você não precisa, deixar só o que precisa no ambiente. Seiton, que seria o que ficou no ambiente você vai organizar, arrumação. Seizo, observar questões de limpeza. Seiketsu, que é padronizar as melhorias, padronizar tudo que você faz no teu processo. E o Seiketsu, que é a disciplina de manter tudo o que a gente vai falar. Essa metodologia não se aplica só em indústria, não. Se aplica em escola, se aplica em hospital. Posso utilizar em vários setores. Em casa, na nossa cozinha, no nosso armário. A ideia é eu falar rapidamente um passo a passo para vocês. Tá legal. Então, a gente vai para o intervalo e na volta, então a gente volta para você explicar esse passo a passo. Combinado? Perfeito, combinado. Então, tá. Daqui a pouco a gente volta, então. Estamos de volta aqui com o professor Francisco José Martins, né, falando sobre os 5S, quais são as suas aplicações, um pouco da história. Agora, professor, vou te pedir um favor, professor, para você fazer assim meio que um passo a passo de cada um deles aí. Perfeito. Eu vou ser breve, né? Eu sei que o tempo é limitado. Eu vou dar um passo a passo bem rápido e um exemplo prático para que quem está em casa possa fixar e aplicar em casa, na escola, no comércio, na indústria. A indústria, ela aplica essa metodologia de uma maneira mais, eu diria assim, mais profissional, um pouco mais organizada, mas os princípios são bem simples de entender. Tá? O primeiro princípio, que é o seiri, ele fala o seguinte: senso de utilização. Se você tem no ambiente de trabalho coisas que você não precisa, elas estão tomando espaço. Imagina aquela gaveta do teu armário que está cheio de coisas que você não usa e você precisa pegar uma meia, precisa pegar lá uma peça de roupa e você não consegue achar porque está perdido no meio de coisa que não serve para nada. Meio bagunçado. Está bagunçado porque tem coisa que não precisava estar lá. Então o primeiro princípio fala isso: tire tudo o que não precisa do ambiente, só deixa o que precisa. Esse é o primeiro S.
Segundo S, o Seiton. Agora você vai arrumar. Arrumar em que sentido? O que ficou que era importante, que não era para ser retirado do local, eu tenho que arrumar um cantinho para cada coisa. Esse é o segundo. Arrumei um cantinho para cada coisa, o Seizô. O Seizô, que é o senso da limpeza, vai dizer o seguinte: eu tenho que manter o ambiente limpo, né, organizado e limpo. O quarto S, que é o Seiketsu, em indústria, tem indústrias que chamam esse princípio de padronização, tem indústrias que falam de senso de higiene e segurança, porque também se aplica. Ele tem a ver São coisas relacionadas. São coisas relacionadas. Tem a ver com padronização. O que é padronização? Eu tenho que padronizar onde as coisas estão para que eu ache facilmente. Então, imagina uma oficina. Eu tenho um quadro de ferramentas onde eu sei que o martelo está ali, o alicate está ali. Então, eu padronizo um escritório, onde estão os fichários, onde estão os arquivos, onde estão os documentos, eu tenho que padronizar a localização. Qual é a vantagem dessa padronização? Eu não perco tempo procurando. Se eu não perco tempo procurando, eu estou sendo mais eficiente, eu estou sendo mais rápido, eu estou tendo menos desperdício de tempo, eu estou tendo menos estresse. Imagina um ambiente lá que você não consegue trabalhar porque não acha as coisas. Desgastante, né? Então, aí começam os benefícios do ambiente adequado para a produtividade. E aí fecha o quinto S, que é o Shitsuki, que é o da disciplina. O que é o da disciplina? Todo mundo na empresa deveria estar treinado com o mesmo comportamento para em trabalho em equipe, todo mundo praticar e fazer acontecer. Então, esses são os 5 princípios. Eu vou dar, para a gente encerrar, eu vou dar um exemplo assim para ninguém esquecer. Imagina a cozinha da tua casa, a gaveta da cozinha. Imagina que lá está misturado talher, faca, copo, chaveiro. Imagina as coisas mais absurdas dentro da gaveta e você precisa localizar alguma coisa lá dentro. Você fica perdido. Vamos aplicar o 5S nessa gaveta. Pega tudo que está na gaveta, separa o que precisa e o que não precisa. O que precisa? A colher, a faca, o talher, legal. O resto, tira. Agora vamos organizar. Pega aquelas cestinhas de plástico que tem um separador de talher. Aqui só vai faca, aqui só vai colher, aqui só vai garfinho de sobremesa. O que você fez? Você tirou o que não precisava, o que precisava você organizou, você padronizou. A pessoa, quando abrir a gaveta, eu preciso de uma faca, ela já vai direto, ela não perde tempo. Então, eu estou aplicando o 5S na gaveta. E o que seria a disciplina, que é o último S? É o famoso vai e volta. Não adianta eu organizar se alguém chega, tira do lugar e não bota de volta no lugar. Então, é manter. Então, essa é a sequência do 5S. Primeiro, tiro o que não preciso, arrumo o que ficou, mantenho a limpeza, padronizo o local e a disciplina de todos, o trabalho em equipe de manter. Isso leva indústria, comércio, escola, o nosso armário, a casa da gente, qualquer ambiente de trabalho, a ficar mais produtivo, mais agradável, sem desperdício de tempo, sem estresse, melhor para todo mundo. E a gente percebe isso quando sai da casa da gente, por exemplo, vai visitar a casa de um amigo, ou até aluga uma casa para passar uma temporada de férias, se lá tem 5S ou não, né? Quando chega Sim, lá. com certeza. Mas aí você tocou num ponto interessante, que era da necessidade, né, do Japão, por causa da diversidade, a falta de recursos, a escassez, né? A escassez de recursos fala, olha, eu não posso desperdiçar, e se eu não estou desperdiçando, eu estou melhorando o lucro da empresa, eu estou melhorando o uso dos recursos. Mas aí que entra a questão cultural, porque tem que ser todo mundo, né, envolvido nessa ideia, né? É por isso que as empresas, de modo geral, os recursos humanos, eles investem muito nessa metodologia em capacitação e treinamento dos funcionários. Então, para quem está buscando aí uma recolocação, ou para quem está em formação para o mercado de trabalho, incorporar esses conceitos e poder demonstrar isso numa entrevista de emprego ou praticar lá no trabalho... Enriquece o currículo também. Enriquece o currículo, melhora lá o profissional, né? Professor, foi muito bom esse bate-papo contigo, né? E eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem aí, né, para quem ainda não aplica o 5S, embora seja possível aplicar no dia a dia, né?
Fora do ambiente industrial. Pensa, né? no exemplo da gaveta que eu falei, né? Dá uma olhadinha no teu armário, dá uma olhadinha lá na cozinha. Você vai mentalizar essa sequência e imagina que quando você for trabalhar, se você for o gestor da tua empresa ou no teu ambiente de trabalho, você pode fazer a mesma coisa também. Guarda-roupa. O guarda-roupa, A o armário. dispensa dos alimentos também, né? De novo, escola, hospital, indústria, ele se aplica a qualquer situação. Valeu pelo nosso bate-papo, então espero que a gente se encontre novamente, né? Com certeza. Para discutir outros temas interessantes. Muito obrigado. Então tá. E o programa FATEC Projetando o Futuro vai ficando por aqui. Lembrando que nós temos um novo encontro, é sempre às segundas-feiras e é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.